E a gente já volta aqui novamente com o nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, porque eu quero entender. Olha, o mercado pressionava Fernando Haddad, o governo, para dizer, e aí, vai cumprir o arcabouço fiscal desse ano? Não vai cumprir? Olha, precisa cumprir, vocês prometeram, vai, não vai? Então, vamos cumprir. Ah, é? Vão cumprir? E como? Quanto vocês vão gastar? Vamos cortar 15 bilhões. O mercado está satisfeito ou ainda essa satisfação não chegou, Fernando Nakagawa? Dá para dizer que o mercado entendeu que há uma boa vontade do governo, Débora, porque o mercado, de fato, gostou da indicação, do anúncio feito ontem. É uma medida que muita gente esperava e uma parte do mercado financeiro duvidava que poderia ser anunciado do jeito que foi. Então, primeiro, os 15 bilhões congelados, uma parte bloqueada, uma parte contingenciada, chegam como uma boa notícia, mostra o esforço do governo, a intenção do governo em tentar melhorar as contas públicas. O ministro Fernando Haddad, nessa entrevista ontem, no finalzinho da tarde, comecinho da noite, respondeu aos colegas que estavam ali no Palácio Planalto, dizendo que o corte, ou este congelamento de 15 bilhões, indica ou mira o cumprimento da meta na margem, no teto. O que é isso? A meta para o ano é o governo gastar só o que entrar no caixa. Então, ficar no 0 a 0. Só que tem uma lambujinha, assim, um choro nesta meta, que é 0,25% do PIB. Ou seja, se eu terminar o ano com déficit, com saldo negativo equivalente a 0,25% do PIB, tudo bem, está dentro da margem de erro, não tem problema. Haddad disse que vai tentar cumprir esta margem, 0,25% do PIB. O que é bom, porque estaria dentro da margem ali, dentro do parâmetro previsto pelo marco fiscal. Só que o mercado financeiro, Débora, acha que, ok, o esforço foi anunciado, mas ainda é insuficiente para se conseguir chegar a esse 0,25% de déficit. E também, né, Naka, a gente está falando 0,25% de déficit, é quase 29 bilhões. Exatamente, é muito dinheiro, mesmo assim com um rombo de quase 30 bilhões de reais. O que o mercado financeiro acha, Débora, é que o déficit deve ser, no fim do ano, em torno de 0,6%, 0,7% do PIB. Portanto, muito mais do que 60 bilhões de reais, 70 bilhões de reais. E que, até o fim do ano, novos contingenciamentos terão de ser anunciados. A conta que circula no mercado financeiro é alguma coisa em torno de 10 a 15 bilhões a mais de congelamento de recursos. Então, dá para resumir essa história toda, esse monte de número, da seguinte maneira. A decisão, o anúncio, é bem-vindo, mas ainda é insuficiente para que o Brasil cumpra a meta esse ano. E interessante também, Fernando Nakagawa, que ele até deu, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem até falou, não, eu estou anunciando isso aqui hoje, estou antecipando esse anúncio, que é para que não haja especulação. E aí eu apurei, Naka, que quando da reunião com o presidente mais cedo, antes desse pronunciamento, eles se reuniram, a junta se reuniu, esses ministros se reuniram com o presidente Lula. E aí, ali, o ministro Haddad disse, olha, tudo bem que o relatório bimestral é na segunda-feira, mas explicou para o presidente Lula da importância de antecipar para quinta-feira essa disposição do governo justamente para dar uma estancada nesse tanto de especulação, né? E você acha que essa antecipação foi um bom movimento? Foi para tentar conter o desespero de parte dos investidores, Débora, mas é interessante porque o dia começou com o dólar caindo 1%, ou seja, alívio dos investidores. Mas olhando aqui para a minha tela, neste momento, a moeda americana está subindo quase 1%. Mesmo com esse alívio, o que está pressionando hoje é o noticiário internacional. Nos Estados Unidos tem uma coisa meio nebulosa, a eleição pode ter uma mudança, a eleição presidencial nos Estados Unidos pode ter uma mudança com uma eventual saída de Joe Biden, né? Essa é uma hipótese que começa a crescer. E aí o mercado financeiro está um pouco confuso com relação aos Estados Unidos. O dólar está subindo em todo o mundo hoje, aqui no Brasil não é diferente. Então tira esse problema da frente. Não quer dizer que a economia vai melhorar de uma hora para outra, até porque os economistas continuam céticos com relação ao cumprimento da meta. Agora, essa preocupação
preocupação do ministro Fernando Haddad de trazer logo essa informação e dar transparência ao processo é importante porque no dia anterior, quando o presidente da República deu entrevista a uma emissora de televisão, a informação vazou para o mercado financeiro. Isso gerou muita volatilidade e esse tipo de situação de vazamento de informação privilegiada não é boa para ninguém. Então, o ministro Fernando Haddad foi republicano ao, ok, decidimos, então vamos anunciar logo para não dar margem para uma outra situação como aquela. Exatamente. E para encerrar, Naka, só o que eu apurei também é que, ao contrário do que o presidente havia dito nessa entrevista, que ele falou, preciso ser convencido se eu preciso cortar mesmo ou não, diz que ali quem esteve lá dentro, participou na reunião e me contou, que o presidente já estava convencido, era só questão de ajustar quanto seria o número. É porque, para fora e para o eleitor, o presidente, ele tem um discurso mais próprio, né? mais assertivo para o eleitor. Mas aí, na hora de conduzir mesmo a política econômica, ele já tem outro pensamento. Pois é, mas aí eu me pergunto, Débora, de verdade, assim, será que esse tipo de estratégia faz sentido do ponto de vista político-econômico? Porque eu até entendo que o presidente Lula consegue conversar com o eleitorado ou com as bases do PT com esse tipo de discurso meio contra o mercado financeiro, meio contra a economia. Só que o problema é que uma frase mal colocada faz o dólar subir, por exemplo. E se o dólar sobe, fica alto muito tempo, o pão fica mais caro, o remédio fica mais caro, a gasolina fica mais cara, prejudica todo mundo. Será que faz sentido tudo isso? Essa é uma pergunta que, para mim, não tem resposta. Porque pode pegar ali justamente esse eleitor na próxima esquina, né? Exatamente. Embora as pesquisas imediatas mostrem que esse tipo de discurso, sim, agrada e até aumenta a popularidade do Lula. Mas e na próxima esquina? Fernando Nakagawa, muito obrigada por mais essa análise. Depois a gente volta. Bom trabalho aí.